achar muito esquisito, correr atrás e tudo mais. E correu atrás pra caramba. Sim, né? sim. Atrás pra Eu fui caramba. ao Acre, né? Eu fui no Acre ano passado, vou comentar daqui a pouco. Eu comecei nessa busca, eu sou engenheiro eletrônico de computação, agora físico, formando. Eu comecei nessa busca com a parte tecnológica. Eu queria fotografar a nave, filmar a nave Eu quero saber o que te e convenceu. coletar dado. Eu quero saber o que te convenceu. Eu queria saber como é que a nave funcionava, então eu queria coletar dado, ir lá na Amazônia, coletar dado e tal. Eu tenho esse projeto até hoje, de coletar dado para ver como é que ela funciona. Só que quando você vai aprofundando, você vai vendo que tem por trás, no fundo, todas essas coisas bizarras acontecendo junto. Tá. E que você fala assim, cara, não, a tecnologia, ela é só a ponta do iceberg que o fenômeno usa para fazer uma série de outras manifestações. Se você pegar o Spielberg é um cara que ele, com certeza ele tem os contatos, né? Em 77, contatos imediatos de terceiro grau. Tem uma cena muito famosa que a mãe tá com uma criança, chega a nave, desce e começa um monte de efeito poltergeist na casa dela. As coisas voando, as panelas voando, a porta abrindo e fechando dos móveis. E a nave chega e leva, abduz o menininho. Então, naquela época, o Spielberg já sabia que os ditos extraterrestres, abduções, estavam junto com os fenômenos poltergeist, que seriam fenômenos totalmente diferentes, paranormais. E hoje isso acontece a roda. Eu estava no Acre lá, quando apareciam as luzes perto da gente. Então tu viu as luzes? Sim, eu vou mostrar vídeos daqui a pouco. Quando apareciam as luzes perto da gente, as luzes vinham da floresta, os fenômenos com poltergeist começavam a acontecer. Era rádio com a comunicação, era o celular que travava totalmente, era a luz que começava a piscar. E tu com tudo o cu isso ao na mesmo mão? tempo. Com certeza. Porque você não sabe o que vai acontecer. Total? Você não sabe. O que vai acontecer daqui a pouco? Será que eu vou ser levado? Será que... Uma das vezes o menino foi olhar, tava comigo, um indígena, me ajudava, né, os meninos, né? Dar um abraço lá pro povo Iauanauá. Aí tava o Ramon com um binóculo meu, foi olhar melhor, o fenômeno não deixou, paralisou ele. Ele ficou assim, igual uma estátua. O fenômeno não quis que ele colocasse o binóculo para ver melhor. Ele ficou uns 2 minutos só conseguindo falar. Eu tô paralisado, não consigo fazer nada. Então você vê o poder que esse fenômeno tem na nossa realidade. Eu acho que é muito mais uma coisa, o pessoal fala de interferência eletrônica. Aconteceu lá no Acre também. A gente estava instalando uma câmera. O que acontecia? Eu levei... Ficou quanto tempo no Acre? 10 dias. Eu levei 70 quilos de equipamento pro Acre. Câmeras, sensores, tudo sem imaginar. O cacique lá, Chucuá, mandar um abraço, o cacique Chucuá também, me cedeu uma casa. Eu construí os equipamentos em torno da casa. E ele me cedeu 2 meninos para ajudar, o Zaqueu e o Ramon. Como é que tu convenceu o cacique a ficar lá 10 dias? Porque isso, eu suponho que isso não seja uma coisa corriqueira. Sim. Né? Todo um problema, mas é todo uma dificuldade para fazer isso rolar. Então, assim, tu deve ter precisado conversar com calma e tudo mais. O que aconteceu? Quando eu peguei esses documentos de 2014, eu estava na época da pandemia, 2020, aí que eu criei meu canal no YouTube. Porque eu não queria aparecer. Aí eu mandei os materiais para os ufólogos, eles ficaram, não, cara, você é um cara com credibilidade, engenheiro, precisa de gente assim. Eu falei, tá bom, cara. Eu criei meu canalzinho lá, humilde, comecei a falar e estourou esse negócio. E aí todos os jornalistas do Acre começaram a me ligar, eu virei uma celebridade no Acre. O cara que conseguiu os documentos do Acre. E eu consegui fazer amizade com esses caras, com os jornalistas, que eu mandava um abraço para eles, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que quando acontecesse de novo, porque esse fenômeno é cíclico, eu ia saber. E eu ia ter que estar preparado para ir. E aí me ligou lá o Diego Gurgel, lá do Acre, falou, tá acontecendo, as luzes eram esferas laranjas, que estavam entrando na casa dos índios, eles estavam dormindo, a luz ficava observando eles, às vezes em cima da casa deles, fazendo monitoramento da aldeia. Não tinha disparo, diferente das outras, não tinha disparo de luzes, de raios. E aí ele me colocou em contato com o cacique, e aí o cacique começou a investigar. Em um dos casos, ele tentou atirar, ele achava que era um drone. Falou, drone na minha aldeia não pode. E ele foi atirar, de espingarda. E aí o fenômeno travou ele, congelou. Quando ele ia apertar o gatilho, o fenômeno travou ele, ficou congelado. E aí o fenômeno ele falou que expandiu um pouquinho e colapsou assim e sumiu, desapareceu. Aí ele falou, cara, drone não faz isso não. Aí ele me ligou, Rony, fui paralisado, não é drone, não tem como ser drone, era um sol. Você já tinha trocado ideia com ele antes? Ou essa foi o primeiro contato? Esse foi o primeiro contato, Tá. ele contando essa história. Tá. Falando, Rony, eu achava que era drone, mas não é drone,
E quando ele me contou isso, eu falei, cara, eu vou pra aí, posso ir pra aí? Eu tenho os equipamentos. Por que é benéfico pra eles? Porque quando eles falam isso aconteceu em 2014, eles falam, a gente tá usando ayahuasca. Eles estão vendo coisas, fazendo ritual, sendo que isso é ignorância pura, porque a ayahuasca é usada no ritual. Fazer a ayahuasca já é um ritual, demora. E aquela sessão de ayahuasca é uma vez no mês, sei lá, se faz uma vez no mês. Não é um negócio que todo dia os caras tomam ayahuasca. Não, os caras são trabalhadores pra caramba, vivem da caça, vivem da pesca. Se ficar na ayahuasca, como é que você vai caçar e pescar? Não tem condição nenhuma. Então, assim, só que as autoridades, elas conhecem já esse fenômeno, elas sabem que não conseguem explicar e elas querem acalmar a população. Então, o que elas vão falar? Elas vão dar uma desculpa pra poder cair fora. Qual é a desculpa oficial? A desculpa geralmente era... Primeiro eles rezam para determinar. Porque eles sabem que o fenômeno ele não fica. Eles sabem que esse fenômeno vai chegar, vai ficar 1, 2 semanas, às vezes um mês e vai embora. E vai para outro lugar. Então eles ficam rezando para ir embora. Aí quando termina eles falam, não, isso eram drones que a gente estava usando para pesquisa. Ou isso era ayahuasca que os índios estavam usando. Nessa época foi ayahuasca. E o que aconteceu? Quando eles falaram que era ayahuasca, a FUNAI começou a mandar pesquisadores. E eles ficaram em pânico, os pesquisadores. E aí a Polícia Federal encerra o inquérito falando assim, não sei o que é, não tem nenhum crime sendo cometido, porque não tem crime é uma coisa humana, né? Não tem nenhum humano cometendo crime, então eu não consigo resolver. O Ministério Público, por conta desses relatos das pesquisadoras, da FRJ, Federal do Rio Grande do Sul, foram várias que viram. Eu tenho vídeo para mostrar daqui a pouco. O Ministério Público fala assim, nossa, eu tenho que pesquisar também. Só que o Ministério Público na época não tinha recurso e tal, eles arquivam. Então vai acontecer sempre isso, eles sempre vão dar desculpa. Então isso foi um jeito do cacique conseguir mostrar que era a realidade. Entendi. Que ele não estava usando ayahuasca nem nada disso. Aí tu foi Por isso lá. que ele quis a minha presença lá. Para poder coletar dado, informação e a gente poder noticiar isso. Por quê? Se esse fenômeno começa a acontecer, acontece alguma coisa ruim na aldeia, por enquanto eu não estava atirando, mas a gente sabe que o histórico é de sumir com pessoas, é de você jogar um raio e aquela pessoa às vezes perder uma criança, às vezes ter uma sequela permanente. Então, se isso acontecer, ele quer ter todas as informações para poder falar com as autoridades, tá vendo? A gente não está inventando. É isso que está acontecendo. Veio uma pessoa de fora, registrou, e com esse intuito que eu fui lá, para ajudar eles a coletar informação. E aí o que acontecia? Ele me colocou 2 meninos para ajudar, o Zaqueu e o Raman, a montar tudo. Subir no telhado e tal. A gente montou câmera de tudo que é coisa que você imaginar, térmica, aquelas câmeras de estádio que gira, robô, sensores. Nossa. E quando estava terminando de montar, as luzes começavam a vir perto, cada vez mais perto. O que é perto? Como? Aqui, assim. Que isso, cara? O que são as luzes? É uma bolinha de luz? É como se fosse um pequeno sol, ele fica... Sabe aquelas imagens de sol astronômica, né? Que você vê o sol vivo, né? Porque a gente olha o sol, não é assim. Mas astronômica, Hubble lá, sei lá, ele fica... É uma bola assim. Só que é um sol que você consegue olhar, ele não fere teu olho. É uma luz bizarra, de absurda, ele não ilumina em volta e você consegue olhar para ele. Então é uma coisa física, porque você está vendo, mas alguma coisa não é física, porque toda a luz que a gente conhece emite foto, a gente